filhos bastardos. Filhos bastardos. Ou quando a gente ouve assim, por que você vai adotar uma criança se está lá no orfanato? Deve estar pagando alguma coisa, foi Deus que quis assim. Outra coisa, a gente faz uma série de perguntas sobre a legitimidade de determinadas pessoas. E tudo isso começa aqui, numa tradição que tinha o objetivo de educar um povo, mas que vai, mesmo que hoje em dia esse termo bastardo não é utilizado no nosso meio, o preconceito, o receio, o fantasma do que significava esses filhos bastardos, que eram vistos como pessoas malditas, permanece até hoje. Nos melhores lugares, nos lugares onde as pessoas dizem temer a Deus, teme-se mesmo que alguém ali esteja trazendo maldição pela maneira como veio ao mundo. Tá, mas o que é um filho bastardo? Tudo começa aqui em Deuteronômio 23:2, que diz: nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará nela. Ou seja, nós falamos ontem sobre os homens que tinham os testículos trilhados, ou homens que eram emasculados, e aqui nós temos o segundo grupo de pessoas que eram proibidas de frequentar as assembleias, os cultos, digamos assim. E esse segundo grupo tem a ver com os filhos bastardos. A palavra que na nossa versão portuguesa foi traduzida como bastardo, no hebraico significaria filhos fora do casamento. E aí casamento como um judeu via, né? Como um judeu vê até hoje. O que é o casamento? Se ele é filho da titular, filho legítimo. Porque afinal de contas a família é a ideia de Deus, e aí essa mulher foi legítima, então o filho dela é legítimo. Mas adulterou, pulou a cerca e veio um serzinho desse adultério, esse filho era considerado bastardo, ou ilegítimo, ou até maldito, porque para não poder participar dos cultos de Israel até a 10ª geração significa nunca que vai poder participar dos cultos. Estava ali no meio do povo, mas era visto como um malditozinho. Por outro lado, a palavra bastardo na língua portuguesa, ela veio do francês, que era uma coisa que significava assim, filhos de beste, ou filhos de baste, né? Que seria filhos do cobertor de sela. A sela lá de colocar no cavalo, no animal de carne, né? Ou seja, era algo semelhante a filho feito entre as coxas dos casais que se pegavam às escondidas, né? E a pessoa ejaculava na perna da outra e de repente havia a gravidez, ocorria a gravidez. E aí, pensando nos tempos antigos, onde o principal transporte eram os animais de carga, os cavalos, o bastardo era aquele filho de lençol de sela. Possivelmente colocava-se o lençol ali, em cima da pelvis do casal, e aí vinham os filhos bastardos, filhos de lençol de sela, de cobertor de sela. Para você entender o seguinte, primeiro, por que a gente tem isso aqui? Graças a Deus a gente já nasceu numa geração onde não se faz mais essa distinção se é filho do casamento ou não. Se não se faz, pelo menos no sentido jurídico, porque os fantasmas, como eu disse no começo, continuam aí na população. As pessoas têm preconceitos, um filho ilegítimo, dito ilegítimo, né? Porque filho é filho, seja lá como ele foi concebido, né? O bebê é bebê, nenhuma criança pediu para vir ao mundo, a vida se fez. Esse é um primeiro ponto que a gente precisa pensar. Mas antes de eu falar dessa questão mais social e mais jurídica, vamos falar dessa tradição. Qual era o objetivo de não permitir que os filhos bastardos frequentassem os cultos em Israel? Primeiro que a gente tem que pensar que tanto os filhos bastardos quanto a população acatava essa lei porque ela dialogava também com a ignorância deles. Pensava-se mesmo que alguém feito fora do casamento carregava uma maldição em si. Mas já naquele período, você via ali práticas de santas subversões. Primeiro que a gente encontra tem a ver com o próprio rei Davi, que, ao que tudo indica, tinha alguma coisa errada ali em relação ao seu nascimento.
Porque no Salmo 51, muita gente interpreta isso quando ele fala assim no Salmo 51. É que eu nasci em pecado e em iniquidade me concebeu minha mãe. Dá a ideia de que ele foi feito de uma forma não convencional, né? Uma pulada de cerca do pai dele. O que reforça esse indício, e a gente tem que reconhecer que é apenas um indício, não tem nada declarado sobre isso nas Escrituras, mas é que quando Samuel vai à casa de Davi procurar aquele rei a quem Deus tinha escolhido para ungí-lo, né? Aí o Jessé apresenta todos os filhos dele, menos o Davi, que ficou em algum lugar pastoreando ovelhas. E aí quando Samuel conversa com cada um e Deus fala assim, esse foi rejeitado, esse não vai ser rei de Israel, etc. Ele fala assim, não tem mais ninguém? Aí ele fala, tem um que está lá pastoreando as ovelhas, o Davi, o ruivo, né? Ou ele era visto como bastardo, porque parece que ele tinha feições, digamos assim, efeminadas, e a gente vê isso em outros pontos do texto bíblico, por exemplo, quando, Davi ele acabou se tornando um guerreiro em Israel. Mas a gente vê o tempo todo na história dele que o desejo dele era ser um adorador, era ser um levita. Tanto é que ele tem um desejo de construir o templo, ele tem um desejo de celebrar, de adorar mais do que de guerrear. E aí, sabendo que ele ia ser um guerreiro, então, não por ser psicopata, mas por ser responsável, Deus acabou treinando para a guerra, já que era assim que aquela geração entendia as coisas. Mas o desejo de Davi era ser um adorador, que era visto pela sociedade da época como uma coisa ali, num homem que não era tão másculo assim. A gente vê isso, por exemplo, quando a Mical, filha do rei Saul e a esposa titular de Davi, quando ela fica com vergonha de ver o Davi se adorando e todo solto na presença do Senhor, e fala, que vergonha o rei, com aquela frescura toda lá, diante de todas as filhas de Israel, ela ficou com vergonha daquilo. Mas o Davi só estava sendo espontâneo. Mas de repente, olha só, ele não era visto como um guerreiro na infância, ele era ruivinho, pastor de ovelhas, mais pacato, um adorador. Então isso tudo talvez criou uma dinâmica familiar que o fez ser tratado como um bastardo, né? A gente pode ficar então com os indícios, o que foi mesmo a gente não pode dizer. Mas por que eu estou te dizendo essa coisa toda? Porque independentemente das fantasias sociais, dos fantasmas sociais que recaíam sobre Davi, Deus o escolheu, né, para participar do culto, para ser rei de Israel, para ser um modelo na história da cristandade, da nossa herança judaico-cristã. Aí começa-se então a queda desse princípio de rejeitar-se o bastardo. Depois a gente vai vendo Deus falando com o seu povo a partir dos profetas, por exemplo. Você tem lá em Isaías, no capítulo 9, quando Isaías fala assim, sabe aquele povo do norte que se miscigenou, aqueles filhos bastardos, aquele povo todo misturado, todo impuro, porque em Israel bastardo tinha essa categoria, né, de ser impuro, sujo, turvo, né, fruto de uma coisa errada. Pois é, esse povo que andava em trevas viu uma luz. Ó, Galileia dos gentios, né? Galileia dos gentios era chamada disso. Olha, isso aqui não é povo de Israel mais não, isso ficou contaminado pelos gentios, são filhos bastardos. Aí depois o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, entre os capítulos 9 e 11, ele escreve um dos textos mais difíceis de se estudar e de se interpretar nas Escrituras, que é sobre isso. Olha como é que as coisas vão variando com o tempo, né? Quem é visto como bastardo, Deus adotou. Falou assim, olha, fui achado pelos que não perguntavam por mim. Fiz um povo que não é meu povo, meus filhos. Por outro lado, o tempo todo eu prestei assistência, eu me desdobrei, eu me matei literalmente por um povo que não estava nem aí para mim. Por um povo que se tornou blasfêmia diária no planeta, Deus vai dizer. Né? E Paulo vai relembrar isso em Romanos, nos capítulos 9 até o capítulo 11, mostrando o seguinte, olha a relatividade dos conceitos. Se a princípio era proibida a presença de filhos bastardos no culto para acabar com aquela cultura de filhos tribais, né? Eu já disse isso em outros vídeos, que os cananeus e até muitos outros povos faziam festas bacanais, orgias, e aí daquelas festas vinham crianças que eram criadas pela tribo, não tinha uma identidade ali
Essa é a primeira questão. A segunda questão era estabelecer a questão cultural. O que nos diferencia dos animais? Não é o mero fato da gente fecundar uns aos outros, é o fato de que a gente não acasala, a gente casa. A gente não cruza, a gente faz sexo, ou seja, se relaciona sexualmente, tem uma comunhão de almas, tem compromissos éticos. E para promover a cultura, seria interessante que os filhos fossem frutos desse relacionamento que é embasado tanto na sexualidade quanto no compromisso. Daí o conceito de família, né? Mas a ideia inicial era sair disso. Só que a humanidade decaída não deu conta de fazer isso e começou-se a perceber também que nem os casamentos monogâmicos, os casamentos onde havia a família do ponto de vista legal, quando você ia avaliá-los psicologicamente falando, não tem família coisa nenhuma. Hoje as pesquisas psicológicas comprovam que crianças criadas por casais divorciados, elas têm, quando muito, traumas iguais às crianças criadas por casais que nunca se separaram, porque a falsidade danifica mais a criança do que aquela dor que ela teve que sentir de não ver o pai e a mãe juntos, mas saberem que ela tem pai e mãe, né? Isso causa menos dor do que aquela criança que cresceu numa família onde o pai e a mãe nunca se separaram, mas a criança percebe que eles se odeiam, que eles se abominam, que o homem fica ali deixando a família inseparável por uma mera questão institucional, mas a falsidade é como um câncer, ela corrói, a hipocrisia é terrível, ela deforma personalidades. Então, a gente crescendo psicologicamente foi entendendo o seguinte: não importa se esse filho é fruto de adultério ou se ele veio dentro de um casamento, porque às vezes um casamento é a forma mais sutil e até perversa de adultério, enquanto quando você vai analisar certos adultérios, e aqui não estou querendo justificar o adultério, estou analisando cada caso, mas determinados adultérios às vezes foi a única forma que alguém, num relacionamento, achou de dizer para o outro: olha, não dá para a gente continuar. Um homem cheio do Espírito Santo que entende isso nunca mais vai querer punir a sua mulher que o tenha traído, por exemplo. Porque às vezes a mulher traiu o cara como a única forma que ela tinha de dizer: olha, eu já disse para você que eu não gosto de você. Você quer me manter sob escravidão. E aí, de repente, contra a vontade dela, a revelia dos planos dela, ela se pegou apaixonada por alguém, e esse relacionamento dito adúltero foi a única senha que ela teve para fazer o outro entender que acabou. Ou seja, adulterando, ela acabou sendo mais fiel do que muitas mulheres que nunca vão adulterar, mas têm amarguras, ódios, e falam assim: não, agora eu vou maltratar essa desgraça até o fim da vida dela. Olha como que os conceitos são muito fluidos. E nós que pertencemos a essa sociedade líquida, onde tudo é fluido, precisamos ver a gravidade dessa fluidez. E isso não é para a gente banalizar a vida, não. Isso é para a gente entregar a nossa consciência e o nosso inconsciente, a nossa estrutura fluida nas mãos do Senhor, sem julgar o próximo naquilo que ele faz. Porque em pecados todos nós estamos. Quem nunca se separou está adulterando, e quem pelo adultério que sai de um relacionamento abusivo só adulterou ali, nunca mais fez isso. Olha como que as coisas mudam. Ai, por que eu estou falando de adultério numa referência sobre filhos bastardos? Porque isso tudo ficou relativizado em Cristo Jesus, graças a Deus. Daí o não julgueis e não sereis julgados. Isso não quer dizer que a gente tem que aceitar os pecados, quer dizer que a gente tem que aceitar a nossa humanidade e saber que é Deus quem nos recebe em sacrifício todos os dias. Que eu não tenho o direito de julgar a vida dos meus irmãos. Então, se o princípio era trazer Israel à cultura, à não natureza, isso foi, na medida que isso foi se transformando em maldição para o próprio filho que não pediu para vir ao mundo, né, o bastardo, o Evangelho veio e mudou isso, falou: não tem nada de bastardo não, porque no final das contas todo mundo é bastardo. Paulo traz essa figura, né? Nós fomos enxertados na oliveira, olha que coisa mais bastarda. Por outro lado, aqueles que são considerados filhos na medida em que não têm comunhão com o pai, eles vão se tornando bastardos. Vai dizer isso muito a carta aos Hebreus, né?
Olha, a disciplina é para os filhos. Quando você não aceita a disciplina que vem do Senhor, e não de homens nem de líderes, mas do Senhor, você vai se tornando filho bastardo. Está vendo como que o próprio Evangelho vai relativizando os conceitos graças ao nosso bom Deus? Então, uma vez que a gente reconhece que hoje em dia não tem mais essa separação, porque Deus que acolheu a toda a humanidade nos acolhe também, independentemente da forma como a gente veio ao mundo, Ele também nos convida, e eu te convido também, a dar um salto em relação a essas verdades. Primeira coisa é que a gente precisa saber, no nosso dia a dia, quando a gente está se fazendo bastardo. Se naquela época tinha esse critério biológico, né? Não, só vai ser filho se for fruto de um relacionamento entre o homem e a sua mulher titular. E aí você tem aí então o entrecruzamento entre o biológico e o cultural, o social, que o casamento é uma invenção cultural. Quando eu falo invenção, não estou dizendo que ele é menos válido, estou dizendo que é próprio do ser humano fazer cultura. Ser humano sem cultura não é humano. Ser humano que não transforma suas relações da natureza para a cultura não é humano. Né? Por outro lado, não tem como o ser humano ser apenas natural. Está vedado o ser humano a ser apenas natureza. O ser humano, embora ele nasça suja de um espermatozoide e um óvulo, nasceu, já começa a cultura. Tanto é que, não sei se você se lembra, ninguém lembra, mas todos os mamíferos, eles são amamentados pela mãe e depois eles vão instintivamente seguindo suas prescrições biológicas, digamos assim. Agora o ser humano, ele é amamentado na mãe, mas ele começa ali a criar um vínculo com o seio materno, tanto é que quando a gente sai do seio da nossa mãe, a gente já precisa de um substituto, que é um bico, ou dedo, ou uma chupeta, ou alguém que nunca teve essas questões orais, e descobre o seguinte, uma música sossegava esse bebê, algo mais simbólico, ou às vezes o não substitutivo, né? Tem pessoas que ficam, adquirem uma solidão, porque ela não teve aquele relacionamento afetuoso com o seio materno, não é que ela não teve, é que não lhe foi dado isso, estou falando aqui da inocência de um bebê recém-nascido. Mas aí o ser humano então precisou aprender a se separar do seio materno, depois ele precisou aprender a controlar os esfínteres, coisa que não precisa acontecer na natureza, e depois ele foi aprendendo essas diferenças de gênero, uns nascem com uma coisa entre as pernas, outros não nascem com elas, e aí começam todas as questões sociais, até que chega o casamento e a gente fala, olha, tudo bem que os seres humanos, também como os animais, vêm do espermatozoide de um óvulo, mas aí que entra a cultura. Deveria ser, então, entre marido e mulher. Hoje em dia, a gente deu esse salto cultural e fala assim, olha, a vida é algo sério. O ser humano nasceu, vamos receber quem nasceu. Eu te convidaria a, nesse sentido, como a gente aprendeu a acolher as pessoas, independente da forma como elas foram concebidas, né? Se foi lá no cobertor de sela de cavalo, ou se foi num matrimônio, ou se foi numa encenação, casado no papel, mas se odeiam na intimidade, ou se foi num adultério, nossa, que casal horrível, mas depois se tornou o casal mais amável que aquela criança poderia ter como pai e mãe. Olha como é que as coisas são relativas. Do mesmo jeito que a gente teve que aprender a acolher essa relatividade, graças ao nosso bom Deus, a gente também precisaria evoluir um pouquinho. Como, por exemplo, não vou render esse assunto, mas eu vou só jogar isso aqui. Assim como os filhos deveriam ser abraçados quando eles nascem, acolhidos socialmente, também a gente precisa acolher as mulheres quando elas entendem que determinado embrião não deveria se desenvolver. Porque olha o que acontece. Só Deus sabe quando um embrião se torna uma pessoa. Eu sei que as pessoas ficam nervosas só de ouvir eu falando essa frase, porque está escrito, mas em Jeremias está escrito que ele nos escolheu antes que nascêssemos. Pois é, mas esse versículo está te contando que, em geral, os seres humanos são produtos da mera junção do espermatozoide com o óvulo, como acontece com qualquer ser da natureza.
Os cientistas manipulam aí as reproduções dos animais, a reprodução dos vegetais, eles manipulam o tempo inteiro os embriões. Né? Mas o que a gente faz? Até em nome da ciência, a gente fica fiscalizando o útero de uma mulher. E por que eu falo que é fiscalizar o útero de uma mulher? Porque quando você está preocupado com um embrião, um ente, um projeto de ser vivo, que só vai se tornar pessoa quando Deus quiser, mas você se preocupa com esse embrião no útero de uma mulher pobre, você nem está preocupado que nesse momento, enquanto eu estou falando com você, milhares, por que não dizer milhões de embriões por dia estão sendo descartados nos hospitais. Ou seja, cientista pode abortar, né? Médicos podem abortar. Uma mulher que tem uma inseminação artificial, às vezes deu certo lá 1 ou 2 ou 3 gravidez, mas para aquilo ali acontecer, outros embriões foram abortados. Mas se aquele embrião, um único embrião, de até 12 semanas, estiver na barriga de uma mulher pobre, essa mulher tem que ser penalizada. Olha como é que a gente é hipócrita. E é interessante que essa mesma sociedade que se preocupa com embriões fica procurando quem é bastardo. Não, como é que esse menino foi feito? Eu odeio ele, ele é feito de uma pulada de cerca. Vê um menino como maldito e fica preocupado com o embrião. E aqui eu não estou estimulando ninguém a aprovar o aborto, eu estou te convidando a pensar na relatividade dos conceitos para a gente acolher uma mulher. Porque por trás de toda essa luta contra aborto de embriões, que aliás o Supremo Tribunal Federal está querendo aprovar exatamente para evitar aqueles abortos que vocês veem na rede social, daquele feto todo formado. Olha o princípio. Primeiro é isso, é evitar esse feto todo formado. E todo cristão deveria entender que quem Deus quer que nasça, nasce. Se a gente conseguiu acolher o filho bastardo, e é para acolhê-lo mesmo, e a gente nem usa mais essa expressão no nosso meio, né? A gente não usa a expressão, mas a gente usa a fantasia dela, a gente fica procurando quem é e quem é que não deveria ter nascido. A gente também poderia ter o mesmo raciocínio prático em relação ao embrião. Por isso que ele se chama embrião, porque ele é um projeto, já é vivo, uma célula organizada, mas está no mesmo patamar desse tanto de ser vivo que eu acabei de matar aqui na minha mão. Ó. Fiz assim, ó, veio várias células e várias bactérias que são seres vivos. Morreram. Porque no caso do ser humano, só Deus sabe quando que o embrião vai se tornando uma pessoa. E todo embrião que Deus quer que se torne uma pessoa, Ele vai tratar de fazê-lo vingar a vida. Eu não estou dizendo isso aqui para você banalizar a concepção, nem banalizar as pessoas. Estou dizendo que não deveria ser nosso papel julgar uma mulher que precisa ter o direito do Estado de ter um prazo para impedir um embrião de se desenvolver. Porque ele é embrião, nem é feto. Né? Estou me referindo àquilo que o Supremo Tribunal Federal brasileiro está querendo aprovar. A segunda coisa é que a gente também, que aprendeu a acolher os filhos feitos fora do casamento, fora de uma relação estável, a gente também deveria fazer determinadas perguntas. Senhor, será que esse meu desejo incontrolável e ensandecido de ter um filho não está apontando mais para uma doença do que pela necessidade desse filho vir ao mundo? E eu digo isso a você que de repente está nessa armadilha emocional de gastar milhões de dólares para colocar um serzinho no seu útero, com tanta criança precisando de pai e mãe. Eu não quero aqui ridicularizar aquela pessoa que de repente teve condições e fez isso, mas o que eu estou dizendo é que as obsessões apontam para as nossas limitações. Se você é servo do Senhor, vamos falar com o casal, ele e ela. Se vocês são servos e servas do Senhor, e por enquanto foi te negado filhos pelos meios normais, e aí o único recurso que você tem é uma coisa terrivelmente cara para poder colocar um embrião no seu útero. Por que ficar nessa insistência? Por que não dobrar os joelhos e falar assim, Senhor, eu gostaria muito de ter um filho, mas em meio a essa sociedade cheia de ciência, eu quero contar com a tua vontade. Se o Senhor entender que eu não vou ter essa alegria de ter filhos, eu não terei. Mas se o Senhor entender que eu vou ter essa alegria de ter filhos, eu vou esperar no Senhor. Porque existem certos milagres que a ciência faz que apontam mais para a obsessão do que para o milagre. O mundo está cheio.
A gente pode ser pais e mães de outras formas. E aí de repente você, por um desejo, não, mas eu quero alguém que pareça comigo, não é possível que eu não vou ter. Olha, Deus sabe trazer vidas. Deus sabe trazer pessoas à existência. Do mesmo jeito também que eu não deveria julgar uma mãe que deveria ter a chance do Estado de interromper o embrião, como o Estado deixa cientistas interromperem muitos embriões nas clínicas de fertilização, a gente também precisa se perguntar por que essa obsessão de colocar um embrião dentro de um útero? Se isso não for feito diante do Senhor, que tem o poder de acalmar o nosso coração. Olha, abrace a sua limitação, porque às vezes esse embrião que foi insistentemente forçado a ser implantado no útero, pode vir ser a sua ruína. Aí você está colocando uma criança no mundo para jogar nela todos os seus desejos, para se tornar uma mãe narcisista, para se tornar uma mãe obcecada, para se tornar um pai que quer projetar naquilo, já que aquilo foi manipulado pela ciência. Ou seja, esse versículo nos convida a conversar com as nossas limitações, os nossos extremos. Porque enquanto você está julgando uma mãe que precisa ter o direito do Estado de interromper a gestação de um embrião, você não julga a si mesmo nessa sua obsessão de querer ter um filho a qualquer custo, a todo custo, que acaba sendo vindo até com feições de filhos bastardos. E aqui eu estou dizendo daqueles que estão nessa luta. Quanto aos filhos que nasceram, quanto àqueles que vingaram, quanto àqueles que estão vivos, são todos bem-vindos, porque todos os que Deus quis que nascessem, nasceram. Nasceram e são dignos de nosso acolhimento. Mas o que a gente faz? A gente vigia embriões, ou a gente fica obcecado por embriões, e a gente abomina os muitos que estão nascidos no nosso meio, fazendo-os ser uma geração de bastardos, que a gente não os acolhe como eles deveriam ser acolhidos. Né? Os orfanatos que o digam, os filhos rejeitados pelos pais biológicos que os digam, as filhas sendo molestadas pelos próprios pais que o digam. Enfim, o Senhor nos libertou desse preconceito. Os filhos ditos ilegítimos não são mais ilegítimos, graças ao Senhor. Não são mais ilegítimos, agora eles são legítimos. Por outro lado, a gente precisa pensar nos limites disso. De um lado, não julgar aquela mulher da qual a gente não conhece a história. Por outro lado, julgarmos a nós mesmos nessa obsessão de fazer pessoas virem ao mundo, quando tudo na realidade diz: agora não dá. O que eu posso fazer quando a realidade diz que agora não dá? Posso clamar ao Senhor. Mas quando eu preciso arrancar todos os meus recursos para implantar um embrião dentro de um útero, isso está me chamando a atenção para alguma coisa. Aí fica aquela bênção do Senhor com cara de maldição, né? Porque assim, Deus fez vir ao mundo, mas você bancou tanto o que você não tinha para bancar, que aí você acaba fazendo aquele menino ser um mero projeto seu, uma mera realização de expectativas egocêntricas sua. Então, cada geração com suas reflexões ácidas, e a reflexão ácida que eu quero trazer para você neste momento é esse. Pergunte a Deus se esse seu desejo ensandecido de ter uma criança é mesmo desejo de ser pai ou mãe, ou está mostrando uma maneira, digamos assim, uma maneira sutil e por isso mesmo mais perversa de trazer à luz um ser que, embora foi feito por Deus, vai vir como um bastardo. Pense um pouco e nós agradecemos ao Senhor por nos ter adotado no seu reino, nos dando a chance de aceitarmos uns aos outros sem essa categorização de bastardo e não bastardo. Amém.